3, 2, 1, go! 3. Atividade de História na página 26, 27 e 28. Cultura afro-brasileira e a tradição oral. A oralidade foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos de escravidão. As histórias eram passadas de geração em geração, e foi dessa maneira que muitas dessas narrativas chegaram ao Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com os aspectos da cultura de outros povos, como de europeus e de grupos indígenas, formaram a cultura afro-brasileira. A congada é um exemplo da cultura afro-brasileira. Trata-se de um folguedo. Folguedo é uma festa popular que começou a ser praticada pelos escravizados há mais de 40 anos. Essa festa mistura parte da cultura africana com religiosidade católica trazida ao Brasil pelos portugueses. Abaixo temos a imagem de uma congada dessa festa afro-brasileira. Tá bom, turminha? A principal celebração dessa festa é a coroação do rei do Congo, em que os participantes apresentam por meio de canções. Próxima página, os mitos dos povos indígenas. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio de fala. Ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem dos alimentos, como o milho, o guaraná e a mandioca. Saiba mais! Os povos indígenas também expressavam valores, histórias e a maneira que compreende o mundo por meio de pinturas corporais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia a que pertencem em determinado momento da vida do indivíduo, tipo casamento, luto, nascimento de um filho, etc. Ou a condição dele na sociedade, solteiro, casado, líder, guerreiro, entre outros. Cada pintura serve para um destino. Ao lado, turminha, vocês podem observar a imagem de uma indígena, tá? Lá, ela está com o rosto tatuado e pintado, né? No rosto dela tem 2 círculos. Esse ritual acontece quando atinge 11 anos de idade. Agora, meus amores, vamos responder à atividade. Atividade número 1. Qual é a importância dos griots para o povo africano que cultiva essa tradição? Número 2. Leia este trecho do texto. À noite, nas aldeias, as pessoas se reúnem para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de uma baobá ou de uma palmeira. No inverno, ao redor de uma fogueira. Com base na leitura, faça o que se pede. A que tradição oral o texto se refere? Marque um X. Tradição indígena, tradição afro-brasileira ou tradição africana? Letra B. Pesquise uma história da tradição assinalada na questão anterior e que poderia ser contada embaixo de um baobá ou em volta de uma fogueira. Depois, turminha, compartilhe essa história com a turma. Atividade número 3. Indique com um lápis de cor verde quais são as afirmativas verdadeiras e com lápis de cor vermelho quais são as falsas. Turminha, é só vocês pintarem o quadradinho com verde ou vermelho.
verde para verdadeiro, vermelho para falso. Os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas, verdadeira ou falsa? Os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo? Verdade ou falso? Os mitos não são importantes para a cultura indígena, pois não são histórias verdadeiras. Isso é vermelho ou é verde? Verdadeiro ou falso? Na cultura do Kayapó, existe a crença de que os ancestrais desses povos viviam próximos às estrelas antes de povoarem a terra. Isso é verdade ou é mentira? Turminha, por hoje terminamos a nossa aula de história, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem. Uma ótima aula e um beijo da professora.